Em 1973 foi promulgada a Lei 6.001, conhecida como Estatuto do Índio. Esta lei regulava a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, e ela dispõe sobre as relações do Estado e da sociedade brasileira com eles, com esses indivíduos, os índios. Esse estatuto seguiu um princípio estabelecido pelo velho Código Civil Brasileiro de 1916, de que os índios, sendo relativamente incapazes, deveriam ser tutelados por um órgão indigenista estatal, que era, de 1910 a 1967, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e, atualmente, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, até que eles estivessem integrados à Comunhão Nacional, ou seja, à sociedade brasileira. O Estatuto do Índio foi criado porque a Constituição Federal de 1967, a última que tivemos antes da atual de 1988, estabelecia no caput de seu artigo 198 que as terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Como é possível perceber, a Constituição Federal de 67 garantiu aos índios a posse permanente e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais das terras em que eles ocupavam, atribuindo à lei federal a tarefa de regulamentar essa garantia imposta. Dessa forma, foi necessária a instituição do Estatuto do Índio, estabelecendo conceitos, princípios e regulamentando os direitos e deveres dos indígenas, com o propósito de preservar sua cultura e integrá-los progressivamente na sociedade. A fim de delimitar a quem se destinavam essas regras, o Estatuto dos Índios estabeleceu que são considerados índios ou silvícolas todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da comunhão nacional. O Estatuto do Índio define ainda que a comunidade indígena ou grupo tribal é um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes sem, contudo, estarem nele integrados. Por fim, os índios ainda receberam 3 classificações. Eles podem ser isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos, ou vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Podem ser em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas ainda e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. E por último, os integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, assim como os outros cidadãos, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. Bom, posteriormente, em 1988, a Constituição Federal conferiu uma série de direitos aos povos indígenas, além de ter reforçado alguns direitos que já eram existentes. Por causa disso, a Constituição virou um marco no que tange a conquista dos direitos indígenas, garantindo diversos direitos que não eram abrangidos pelo Estatuto do Índio. A Carta Magna garantiu, por exemplo, o respeito e a proteção da cultura dos povos originários, reconheceu o direito originário às terras ocupadas pelos indígenas e reafirmou os direitos indígenas como direitos fundamentais. O artigo 231 e 232 do texto constitucional são os mais importantes em relação aos direitos indígenas, mas também existem outros dispositivos que tratam sobre os povos originários na Constituição. O artigo 231 consagra garantias importantes em relação aos direitos indígenas, sendo elas a diversidade étnica e cultural e o direito originário às terras ocupadas por esses povos. Já o artigo 232, ele reafirma a autonomia dos indígenas, uma vez que os determina como parte legítima na defesa de seus interesses e direitos. Dá para perceber que esses artigos eles rompem com a lógica de que os índios são seres incapazes para a vida civil. Além desses artigos, também existem outros dispositivos que expressam os direitos indígenas. Nós temos, por exemplo, o artigo 129, que define que é competência do Ministério Público defender judicialmente os direitos indígenas. O artigo 22, definindo que cabe à União legislar sobre as populações indígenas. O artigo 109, afirmando que é competência dos juízes federais julgar e processar disputas sobre os direitos indígenas. Temos também o artigo 215, protegendo a manifestação das culturas populares, dentre elas a indígena. E, por fim, o artigo 210, afirmando que o Estado deve garantir o respeito à utilização das línguas maternas e processos próprios de aprendizagem desses povos. Dá para notar que houve uma mudança de paradigma em relação aos direitos indígenas a partir da Constituição Federal de 1988. Ela serviu, por exemplo, de base para várias outras constituições e foi responsável por reafirmar e reconfigurar os direitos indígenas.
Além disso, a Constituição Federal trata sobre o direito à saúde e à educação dos povos indígenas. Em relação à educação, o Decreto 6.861 garantiu que os povos indígenas devem ter direito a uma educação escolar diferenciada, intercultural, multilingüe e comunitária. Já no que tange à saúde, a Lei nº 9.836 de 1999 criou um subsistema de atenção à saúde dos povos, que é como se fosse uma rede de serviços implantados nas terras indígenas para melhor atendê-los. Contudo, apesar de todos esses avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, os povos indígenas ainda hoje lutam bastante para que seus direitos sejam assegurados. Bom, diante disso, então, é preciso que a gente analise qual é a opinião da população a respeito dos indígenas. Porque, querendo ou não, houve uma mudança de paradigma no território brasileiro, uma mudança de paradigma na lei. Mas e a opinião da população a respeito dos indígenas? Será que ela também mudou? Qual é a sua opinião? Bom, a gente viu que até 1988 o indígena era visto como objeto de tutela e não como uma pessoa portadora de direitos. E a gente tinha um paradigma integralista muito forte. Essas pessoas deveriam ser integradas na vida social. A partir de 1988, a gente tem um reconhecimento da cultura e da tradição indígena que ocorre em grande parte com o apoio da visão da comunidade internacional. Mas e no território brasileiro? Como a sociedade concebe o indígena atualmente? Bom, apesar da Constituição garantir esse reconhecimento da cultura e da tradição indígena, a gente percebe que a grande parte da população ainda não conhece essa cultura. Há uma invisibilidade da cultura indígena, que leva a uma interpretação equivocada dessa cultura e, consequentemente, a uma falha na asseguração desses direitos. Como assim? Se a gente não conhece a cultura indígena, se há uma invisibilidade, se a gente não tem realmente a dimensão disso, a gente tem interpretações equivocadas. Interpretações essas que vão desreconhecer alguns indígenas. Como assim? Se a gente concebe como indígena só aquele que vive em meio à natureza, dependendo exclusivamente da natureza, então da caça ou das plantas e etc., se a gente não consegue conceber como indígena aquele que se autodeclara indígena e que vive na região urbana, desfrutando daquilo que é comum da região urbana, a gente vai levar uma falha na asseguração daqueles direitos garantidos na Constituição. Se a gente não concebe a pessoa como indígena, a gente não vai conseguir garantir para ela esses direitos. Então, a gente percebe que há uma necessidade de representação das pautas indígenas nos processos legislativos, para que esses direitos possam ser realmente respeitados e resguardados. Ainda antes da Constituição de 1988, os indígenas brasileiros chegaram a ter apenas um representante no Legislativo Federal. Foi o cacique Mário Juruna, que havia sido eleito deputado federal em 1982. Ele, entretanto, não conseguiu a reeleição e apenas quase 40 anos depois é que os povos indígenas brasileiros tiveram mais um representante no Legislativo, com a eleição de Joênia Wapichana em 2018. Embora a representação indígena tenha crescido nos âmbitos municipal e estadual, ela ainda é insuficiente no plano federal quando pautas importantes para a população são discutidas na Câmara Legislativa e no Senado Federal. Quando analisada e discutida a extensão do direito indígena no Brasil, se torna fundamental cursar sobre as limitações das demarcações de terras no plano jurídico. O projeto de lei 490 tramita no Congresso desde 2007. Entretanto, somente em 2021 obteve os holofotes nacionais, quando milhares de pessoas decidiram acampar em Brasília, manifestando-se contra a proposta do marco temporal. O projeto defende que indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram por eles ocupadas anteriormente à data de promulgação da Constituição de 1988, que lhes garantiu o direito originário, anterior ao próprio Estado. O projeto é visto por seus opositores como inconstitucional. Estes também prevêem enormes prejuízos e injustiças para milhares de índios espalhados pelo país, incluindo principalmente aqueles envolvidos em mais de 300 processos de demarcações que estão em aberto
e aguardando decisão. Quem defende a tese alega a necessidade de uma segurança jurídica. Clama também que o uso do verbo ocupam no artigo 231 da Constituição Federal define claramente a temporalidade do direito em questão. Quem se opõe à tese alega que a ocupação e posse da terra por certas comunidades anteriores à própria existência do Estado brasileiro deve garanti-los o direito de posse ainda hoje, acrescentando que, por meio de fatores externos de repressão vividos desde 1500 no país, talvez não fosse possível a posse no exato momento de promulgação da Constituição. Fatores citados compreendem, mas não se limitam a violência, desmatamento, expansão rural e expansão urbana. Embora no momento de gravação desse conteúdo nenhuma decisão havia sido tomada, é possível analisar perspectivas para o futuro baseadas nas motivações e ações orquestradas durante os trâmites legais. O Brasil, que desde 2013 viveu um intenso fervor popular político, embora hoje por motivos bem diferentes, ainda se mostrou um país de intensa participação democrática, ou pelo menos de tentativa de participação por meio do protesto, que mobilizou, no caso, milhares no Distrito Federal. É lúcido antecipar, com as evidências dos ocorridos recentes, a manutenção de um governo apoiador das causas ruralistas nos próximos meses, mas que enfrentará, sem dúvidas, grandes dificuldades de oposição por meio da mobilização popular.